Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje mudei o cenário. Vim aqui para frente da minha casa mostrar um pouquinho a rua. Nós estamos cansados de ficar dentro de casa, não é mesmo? E o livro que a tia Patrícia vai contar hoje é um livro bem divertido. Vocês imaginam quantas coisas diferentes uma pessoa pode ser? Então, esse autor, ele brinca com isso, com essa ideia de coisas possíveis e impossíveis que podemos ser. O nome do livro é Se Eu Fosse. Marcelo Cispe é o autor e ele cria coisas inusitadas. Se eu fosse uma tartaruga, faria uma reforma no meu casco. Se eu fosse uma árvore, ficaria com os braços esticados o tempo todo. Se eu fosse um relógio, às vezes eu pararia o tempo. Se eu fosse uma nuvem, ficaria viajando por aí. E se eu fosse uma mala, também viajaria por aí. Se eu fosse uma mosca, ficaria bisbilhotando a vida dos outros. Se eu fosse uma chave, abriria sempre a porta para você. Se eu fosse um garfo, casaria com a faca. Se eu fosse a noite, acordaria de manhã. Se eu fosse um presente, te faria sempre uma surpresa. Se eu fosse o mar, iria viver na praia. Chua, chua, chua. Se eu fosse esparadrapo, ia grudar em você. Se você fosse eu seria você. E se eu fosse você, eu não seria eu. E aí, minhas estrelinhas, gostaram? O Marcelo é o autor e ele mesmo foi o ilustrador do livro. Assim que ele terminou de escrever o livro, ele fez os desenhos à mão livre mesmo, de uma maneira bem simples. É um livro bem simples, bem gostoso de ser lido. Ele fala de como as pessoas seriam se elas não fossem elas mesmas. Mas nós temos que respeitar o jeito que cada um é, como é. Crianças, estrelinhas brilhantes da tia Patrícia, até semana que vem. Gostaram da história? Manda um beijinho para a tia Patrícia.